Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de física. Sou do sexo masculino, com 52 anos, pardo, estatura mediana, cabelos e olhos pretos. Estou trajando uma camisa polo cinza e calça jeans. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu usarei a tela interativa para as nossas anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre gravitação universal. Na gravitação universal envolvem as leis de Kepler e a lei de Newton da gravitação universal. Beleza? Vamos começar aqui com a nossa lei de Kepler. Primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler é chamada lei das órbitas. Lei das órbitas porque ele trata da órbita de um planeta em torno do seu Sol. Um planeta descreve órbitas elípticas com o Sol ocupando um de seus focos. Elipse não tem centro, elipse tem foco. Sempre a elipse vai possuir dois focos. Vamos colocar uma linha mais grossinha e mudar a cor dela aqui, ó. Aqui, ó, um foco, outro foco. Beleza? No ponto mais próximo, quando a gente tem distância mínima, nós vamos ter velocidade máxima. Beleza? Distância mínima, velocidade máxima. Distância mínima, velocidade máxima. A gente está num ponto chamado de periélio, na periferia do hélio, próximo do Sol. Periélio. Afastado, a gente tem a distância máxima. Deixa eu só apagar colocar aqui, ó, distância máxima. Distância máxima. Beleza? Distância máxima. Na distância máxima, a gente vai ter velocidade mínima. Distância máxima, velocidade mínima. Show? Então, a gente vai estar num ponto chamado de afélio. Periélio, perto do hélio. Afélio, afastado do hélio. Imaginava-se que o Sol era uma grande bola de hélio que ficava pegando fogo. Essa é a nossa lei das órbitas. Do afélio para o periélio, o movimento é acelerado. Do periélio para o afélio, o movimento é retardado. Aqui a velocidade vai aumentando até chegar à velocidade máxima. E aqui a velocidade vai diminuindo até ele atingir a velocidade mínima. Tranquilo? Essa é a nossa primeira lei, lei das órbitas. Vamos agora para a segunda lei, lei das áreas. Diz o seguinte: se um planeta percorre em intervalo de tempos iguais a trajetória entre dois pontos, olha aí, ΔT1 e ΔT2. Se esses intervalos de tempos forem iguais, as áreas vão ser iguais. Tempos iguais, áreas iguais. Beleza? E Betão, mas essa área não é igual à outra área. Elas têm uma forma diferente. Sim, amigão, ele vai ter a forma diferente. Mas numericamente, essas áreas têm o mesmo valor. Beleza? Segunda lei, lei das áreas. Se os intervalos de tempos forem iguais, as áreas também serão iguais. É uma lei muito importante. Vamos agora para a nossa terceira lei, chamada lei dos períodos. Diz o seguinte: o período que um planeta demora para dar uma volta em torno do seu Sol depende do raio médio da sua órbita. Órbita grande, período grande. Se a órbita é grande, o raio médio é grande. Óbvio, né, Betão? Sim, é óbvio. Raio pequeno, período pequeno. Muito bem, mas só que existe um fator exponencial aí. Esse fator é justamente o que Kepler encontrou, que esse T² R³ para todos os planetas vai dar um valor constante. Esse K aí, ó, constante. T² R³. Em todo o sistema solar, o nosso K é aproximadamente 1. Então você pega aí todos os planetas, né, e pega o quadrado do período pelo cubo do raio médio, vai dar 1. Que interessante, né? Essa foi a lei que ele tanto procurou.
Relaciona o raio médio da órbita e o período dessa órbita. Show? T ao quadrado, R ao cubo é constante. Vamos continuando aqui. Essas são as 3 leis de Kepler. Depois veio Newton e criou a lei da gravitação universal, né? A força gravitacional. A lei de Newton da gravitação universal diz o seguinte: massa atrai massa. A massa da Terra atrai a massa da Lua, por exemplo. A massa da Lua atrai as massas dos oceanos, por isso a gente tem o fenômeno das marés. A força gravitacional é diretamente proporcional, vou escrever bem aqui, ó. Força gravitacional é diretamente proporcional, então a gente tem uma constante de proporcionalidade, aí o G, diretamente proporcional ao produto das massas. Olha aí, massa atrai massa. Beleza? E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Produto das massas, diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que quer dizer isso, Betão? Massa grande, força de atração grande. Massa pequena, força de atração pequena. Com a distância é o inverso, tanto é que a distância está dividindo ali, ó. Distância grande, o quadrado da distância grande, força pequena. Quadrado da distância pequena, força grande. É inversamente proporcional. Um detalhe importante, meus queridos, é que essa distância é da onde? Do centro da Terra até o centro da Lua. É do centro ao centro, beleza? Força gravitacional diretamente proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse G é a constante de gravitação universal, beleza? Vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Beleza? Essa é a constante de gravitação universal. Uma aplicação disso veio posteriormente. O nosso campo gravitacional. O campo gravitacional depende da massa do planeta. Por exemplo, a massa da Terra é maior do que a massa da Lua. A gravidade da Terra é maior que a gravidade da Lua. O campo gravitacional veio da união de 2 formulazinhas. A força gravitacional, olha aí, força gravitacional, G, Mzinho, Mzão, sobre D ao quadrado. Mais tarde, essa força gravitacional recebeu o nome de peso. Peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Juntou as 2 fórmulas, força e o peso, ó. Força e o peso, né? Opa. Força e o peso. Colocando aqui, peso igual a força. Colocou as 2 formulazinhas, massa vezes a gravidade, igual a G, Mzinho, Mzão, sobre D ao quadrado. Se liga, quem que dá para cancelar aí? Dá para cancelar o Mzinho. Cancelou o Mzinho. Cancelou o Mzinho, a gente vai ter a fórmula da aceleração da gravidade. G é igual a constante massa do planeta dividido pela distância ao quadrado. Lembre, essa distância é sempre em relação ao centro do planeta. Beleza? Vamos agora para as nossas questões. Um planeta é observado descrevendo uma órbita elíptica conforme a figura. Sabe-se que um dos 5 pontos indicados na figura é o local onde se encontra a estrela que governa a órbita desse planeta. Sendo assim, essa estrela está sobre o ponto, ele quer descobrir qual é o ponto que ele vai estar. Ora, a gente sabe que a estrela sempre vai estar em um dos focos. Qual é o ponto que se aproxima de um foco? É o ponto P. Letra
D por eliminação, né? O ponto P é o único ponto que está aqui na direção do eixo, que pode ser considerado um foco dessa elipse. Vamos para a questão de número 2. Considere a representação do sistema solar em que os planetas descrevem órbitas ao redor do Sol. De acordo com a terceira lei de Kepler, T ao quadrado R ao cubo é constante, em que T e R são, respectivamente, o período e o raio médio da órbita. K é uma constante. Um dos planetas do sistema solar possui um ano com menos de 365 dias, né? Ele quer saber o seguinte, qual desses planetas possui um ano com menos de 365 dias? A gente observa aqui, ó, nas alternativas Marte, Vênus, Saturno, Júpiter e Urano. Quem é que tem um ano menor que o da Terra? Quem tem um ano menor do que o da Terra é Vênus e Mercúrio, porque estão mais próximos do quê? Estão mais próximos do Sol. O seu raio médio é o quê? Menor. Então, essas duas soluções são possíveis, Vênus e Mercúrio. Só que tem um detalhe, Mercúrio não está nas alternativas. Eu só tenho nas alternativas quem? Vênus. Então, portanto, na nossa resposta será o planeta que tem um menor raio médio. Quem? Letra B, Vênus. Beleza? Vamos para a terceira questão. Marte possui 2 pequenos satélites naturais, chamados Deimos e Phobos, que se acredita serem 2 asteroides capturados pelo planeta. Considere TD e TF os períodos de rotação, IRD e IRF e os raios médios das órbitas de Deimos e Phobos, respectivamente. Sabendo que o período de Deimos é 4 vezes o período de Phobos, ele quer que a gente determine o raio médio de Deimos dividido pelo raio médio de Phobos. Vamos ver aí está a figurinha fazendo a representação. Vamos pegar a nossa terceira lei de Kepler, lei dos períodos. T ao quadrado R ao cubo para Phobos, T ao quadrado R ao cubo para Deimos. Só que a gente vai substituir. Deimos, ele falou que era, o período de Deimos, ele falou que era, na questão, falou que era 4 vezes o período de Phobos. Então vamos substituir aí, ó. Fazendo a continha, 4 ao quadrado dá 16, período de Phobos ao quadrado é período de Phobos ao quadrado. Beleza? Vamos colocar R com R e D com D. Vamos passar esse R para cá, ó, para cima, e o período aqui para baixo. Show? Como o R está ao cubo, vou colocar em evidência aqui, ó, o R é ao cubo. 16 período de Phobos sobre o período de Phobos. Dá para a gente fazer o quê? Cancelar o período de Phobos. Ficou raiz cúbica de 16. Raiz cúbica de 16 não é exato, mas ela dá aproximado. 2,5. Beleza? Raiz cúbica de 16, 2,5. Isso está na nossa alternativa, na letra B. Show? Na aula de hoje, nós vimos as leis de Kepler e a lei de Newton da gravitação universal. As leis de Kepler. Primeira lei, lei das órbitas. Segunda lei, lei das áreas. Terceira lei, lei dos períodos. A primeira lei diz o seguinte, que os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol ocupando um de seus focos. A segunda lei, se os tempos forem iguais, as áreas serão iguais. E a terceira lei, o quadrado do período pelo cubo do raio médio é sempre constante. Beleza? Siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Um abraço e boa prova, galera!